Paz, Senhor, amém, igreja? Iniciar o nosso culto para a honra e glória do nosso Deus. Eu também salto os irmãos que estão assistindo conosco o culto online nas suas casas. A paz do Senhor para vocês. Eu vou ler 1 Crônicas 16, versículo 27. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no lugar da sua habitação. Tributai ao Senhor, ó famílias das nações. Dizei ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Amém? Eu convido a igreja para que esteja de pé. Começar o nosso culto com um louvor ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Magnifiquemos o teu santo nome. Ele é digno de todo o nosso louvor. Adore o nosso Deus, Ele é santo. Santo, santo é o Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai. Louvamos o teu nome, Senhor. Louvemos
adoramos, Senhor, exaltamos o teu santo nome, ó Pai. Declaramos que tu és digno. Louvado é o Senhor, Deus. Obrigado, ó Pai, pela tua presença, Senhor. A tua presença que faz toda a diferença. Longe de ti, ó Pai, o que seria de nós, ó Pai? O que seríamos de nós sem o Senhor, ó Deus, sem o teu amor? Ó Senhor, nós queremos viver para ti, te conhecer mais e mais, ó Deus. Queremos te amar, ó Pai, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, ó Deus. Queremos te refletir, ó Pai, por onde formos, Deus. Queremos transbordar do Senhor. Nos enche, Senhor. Nos enche, Senhor. Se derrama sobre nós, Espírito Santo. Que nós possamos levar a tua presença através das nossas vidas, ó Deus. Viver para ti. Essa canção diz: há um lugar de descanso em ti. Esse lugar é no Senhor. Hoje de manhã eu disse que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, mas a diferença foi a presença de Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas a diferença foi a presença de Deus. Quantas lutas Davi lutou, a diferença era a presença de Deus com ele. Aonde você está? Onde você se encontra? A diferença é a presença de Deus com você. A gente pode estar no lugar mais luxuoso, no lugar mais lindo, na casa mais linda, com tantas pessoas à nossa volta, mas sem a presença dele não tem valor. Há um lugar de descanso nele, onde a verdade é quem governa, onde há vitória em meio às guerras, onde ninguém te influencia. E esse lugar é no Senhor. É nesse lugar, ó Deus, que nós queremos habitar. Esse lugar é no Senhor.
Nós oferecemos a Ti, ó Pai, o nosso louvor, exaltamos o Teu nome, Jesus. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor e a Tua graça. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença que transforma, que nos renova, que não nos deixa igual, que nos faz novo, que nos dá um novo coração. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos, que a graça, a paz e a alegria de Jesus sejam com todos nesta noite, amém? Que bom que você está aqui, irmãos, que alegria. Hoje tivemos pela manhã e agora no culto da noite, poder ver alguns irmãos que há um tempo nós não víamos. Eu fico muito feliz em ver cada um de vocês aqui, saber que vocês estão bem, saber que os irmãos estão se cuidando, se guardando nesse tempo realmente de isolamento social, quando devemos nos cuidar e nos proteger, fazermos a nossa parte, confiando que Deus é aquele que tem cuidado das nossas vidas, é aquele que tem conduzido a nossa história pelas suas mãos. E eu quero, antes de compartilhar com os irmãos a palavra que Deus tem colocado em nossos corações nesta noite, eu quero que você veja um vídeo que, na verdade, queridos, é um testemunho do que tem sido feito pelo trabalho de missões mundiais. Nós estamos, durante esse mês de maio, incentivando a igreja e chamando os irmãos para participarmos desta campanha. Esta campanha de missões mundiais que visa o levantamento de ofertas para os nossos missionários que estão no campo, no tempo de pandemia, no tempo de muitos desafios, mas estão espalhados pelo mundo, pregando o Evangelho, socorrendo pessoas e sendo instrumentos na mão de Deus em vários lugares. Por isso, eu quero compartilhar com você este vídeo e depois então nós vamos à palavra de Deus. Há um ano atrás, passava o ciclone Idai lá em Moçambique. Esse ciclone causou muita destruição. Muitas famílias perderam seus entes queridos, muitas pessoas perderam suas vidas, perderam suas casas, e nós, através do seu esforço, através das suas ofertas, levamos 2 equipes para atender as necessidades desse povo. Levamos médicos, farmacêuticos, psicólogos, pessoas que estavam com o coração sedento para abençoar e para cuidar daquele povo. Nós, através da sua vida, através da sua oferta, podemos atender 3.000 pessoas, através das suas ofertas, através das suas ações nas igrejas, levantando medicamentos avaliados em $10.000. Muito obrigado pelo seu empenho, muito obrigado pelas suas ofertas. Vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Nós estamos também, queridos, neste mês de maio, numa campanha muito especial de oração pela família. Estamos nesta campanha de 31 dias, orando pela nossa família, orando por aqueles que necessitam receber da mensagem do Evangelho. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está junto com os seus familiares, todos os dias, recebendo os vídeos e os motivos de oração desta campanha. E aliás, queridos, falando em família,
Eu quero continuar refletindo sobre esse tema tão importante, tão precioso para cada um de nós. Irmãos, falarmos de família é falarmos de um dos projetos mais extraordinários criado pelo nosso Deus. A família, ela é um projeto de Deus. Por isso, não importa o conceito ou a imagem que a nossa cultura e a nossa sociedade preguem sobre a família, nós precisamos continuar acreditando e cuidando da nossa família e realmente vivendo esse projeto tão especial que Deus confiou a cada um de nós. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a importância da comunicação dentro da família. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Eu quero também louvar a Deus pela sua vida, você que nos acompanha através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que Ele possa falar de uma maneira clara, de uma maneira objetiva ao seu coração nesta noite. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo 1 em diante. Deixe a sua Bíblia, por gentileza, aberta neste texto da palavra de Deus. Antes de lermos esta porção da Escritura, meus irmãos, eu quero introduzir esse tema falando sobre algumas coisas muito importantes sobre a comunicação dentro da família. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto da palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos ler esta passagem das Escrituras e extrair algumas lições sobre comunicação, sobre diálogo dentro da família. Eu quero começar dizendo, meus irmãos, que esta pandemia do coronavírus, ela trouxe para as nossas famílias algo que soa positivo. Quantos de nós estamos vivendo um tempo de aproximação maior e mais significativo por conta da pandemia? Muitas famílias vinham de um ritmo muito agitado, acelerado nas suas atividades, e hoje, por conta desta situação, o isolamento social, saímos de casa apenas em momentos extremamente necessários, a suspensão das aulas, a suspensão de alguns trabalhos que não são tidos como essenciais, fez com que a família pudesse viver mais tempos juntos. E este é um aspecto positivo da pandemia. Quantas coisas, meus irmãos, nós não temos desfrutado com a nossa família nesse tempo de isolamento social. Mas, de outro lado, nós vemos também que esta aproximação da família, que este ajuntamento por mais tempo, dentro de uma única casa, dentro de um único lar, trouxe também sérios problemas para a família. Não sei se você sabe, mas na China, as pesquisas mostram que o número de divórcios subiu assustadoramente depois da pandemia. No Brasil, no nosso país, meus irmãos, o número de violência doméstica, principalmente do homem contra a mulher, tem aumentado assustadoramente. E eu pergunto para você, qual é a razão de tudo isso? Senão uma falta de um diálogo saudável, de um entendimento profundo dentro dos lares. Meus irmãos, uma das coisas que esta pandemia talvez tenha mostrado para muitas famílias é que nós precisamos melhorar no quesito comunicação. A área do diálogo, a área da comunicação, ela precisa ser muito valorizada
dentro da família. Por isso, o escritor e pastor norte-americano John Drescher, ele escreveu mais de 50 livros sobre a área família. Ele diz que todo colapso familiar tem a causa principal na dificuldade de diálogo entre os membros da família. Abre aspas, este escritor diz: o colapso na família começa invariavelmente com alguma forma de falha na comunicação. Diz ele: infelizmente, não são poucos os lares onde este valor se perdeu ou está sob grande risco. Eu pergunto para você: como está a comunicação dentro do seu lar? Como está, querido, a comunicação com o seu cônjuge, com os seus filhos? Você que é filho, adolescente, jovem, como está a comunicação com os seus pais? Sabe, queridos, a comunicação dentro da família, ela pode trazer a segurança, a estabilidade emocional e a harmonia dentro do lar. A verdade é que todas as famílias enfrentam desafios. São áreas em que uma família enfrenta tempestades, porém não são as lutas que derrubam esses lares, mas sim a falta de habilidade em enfrentá-las. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nesta noite: todas as famílias, meus irmãos, enfrentam lutas. Todos os lares, todos os casamentos passam por dificuldades. Preciso reafirmar isso para você: não há família perfeita. Se você tem dificuldade, se você tem luta, se você tem coisas na sua casa que precisam ser ajustadas, bem-vindo à vida. Este é o mundo natural. O lar, queridos, a família não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que em nós começou uma boa obra vai completar até o dia de Cristo. Assim, queridos, como nós estamos em construção, a nossa família também está. E o sucesso da família, ou o seu fracasso, não se restringe à falta, à ausência ou à permanência de problemas, mas na habilidade que nós temos de enfrentá-los. E eu creio, queridos, que o que é mais importante como habilidade, como ferramenta para enfrentar a adversidade na família, é justamente o diálogo, a comunicação, queridos. Nada é mais importante do que a comunicação saudável, eficiente dentro do lar, para que os obstáculos que se levantem contra nós sejam vencidos. Eu pergunto para você: como tem sido a comunicação dentro da sua casa? Queridos, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida estão no poder da palavra. Você já pensou nisso? A sua palavra, a sua comunicação pode ser um instrumento para gerar vida ou gerar morte. Eu quero dizer para você que esta reflexão que estamos fazendo sobre o tema da comunicação não é importante apenas na família, mas é importante também na igreja, é importante também no mundo do trabalho, nas relações sociais, ou seja, qualquer tipo de relação humana, ela necessita, ela precisa exercer a comunicação. Quantas pessoas, queridos, não se comunicam bem dentro do lar, não são eficientes ou felizes na comunicação familiar, e por isso terão dificuldades tremendas lá fora. O ambiente do lar é a maior escola que nós podemos ter. Quais são alguns inimigos da comunicação dentro da família? Eu quero falar pelo menos sobre 2 inimigos. O primeiro são as distrações.
Meus irmãos, a televisão, o celular e a internet têm realmente impedido com que muitas famílias tenham um tempo de qualidade no que diz respeito ao diálogo. É comum você identificar famílias que vivem divididas dentro da própria casa, cada um no seu celular, cada um no seu notebook, um no televisor, o outro no computador dentro do quarto. E muitas vezes esse distanciamento dentro de casa atrapalha, impede a comunicação. Outra coisa, o tempo, queridos, também muitas vezes se torna um inimigo da comunicação na família. A gente dedica muito tempo para o trabalho, a gente dedica muito tempo para os estudos, e muitas vezes esta dedicação de um tempo excessivo para as coisas fora do lar nos impede de ter tempo de qualidade com os nossos filhos e com o nosso cônjuge. Quantos homens, quantos pais, quantas mulheres também, mães de família, chegam em casa à tarde tão cansados, exaustos, que não têm sequer disposição, energia para dialogar com seus filhos. Sabe, meus irmãos, é muito importante nós avaliarmos se algum desses inimigos não está prejudicando a comunicação dentro do lar. Quais são os erros mais comuns que nós cometemos quando nos comunicamos? Primeiro, falar o que é certo, mas na hora errada. A Bíblia diz no Salmo 141, versículo 3: põe um guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Queridos, um dos maiores erros nossos na hora da comunicação é falarmos aquilo que é certo, mas no momento que não é oportuno. Outra coisa, falar quando deveríamos ouvir e ficar calados. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 19: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Há momentos, queridos, que ao invés de falarmos algo dentro do lar, precisamos ficar calados. Às vezes é preciso ouvir atentamente, avaliar a situação, pedir discernimento espiritual para depois então usar a palavra. Terceiro, outro erro comum na área da comunicação é nós falarmos o que é certo, mas com o tom de voz errado. Queridos, a comunicação ela não é feita apenas de palavras, mas o tom da nossa voz, ele expressa também sentimento. E muitas vezes nós pecamos dentro da comunicação na família, porque nós estamos falando o que é certo, estamos falando o que é correto, mas o tom da nossa voz não está bem qualificado. Por isso que em Colossenses capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A Bíblia diz, queridos, que a nossa palavra deve ser temperada com sal, deve ser agradável. É preciso cuidarmos não apenas do que falamos, mas o tom da voz ao qual falamos. O tom da nossa voz, queridos, pode expressar ira. O tom da nossa voz pode expressar autoritarismo. O tom da nossa voz pode demonstrar um desejo de silenciar o outro. E alguém já disse que muitas vezes as palavras ferem mais do que uma agressão física. Cuidado com o tom da sua voz. Cuidado, querido, com a altura do som das palavras que saem da sua boca quando você está discutindo um assunto ou resolvendo um problema
familiar. Como é difícil, queridos, muitas vezes nós morarmos, em ambientes onde o barulho, a briga, a intriga familiar é frequente. Você já morou em algum lugar assim? Onde os seus vizinhos vivem num pé de guerra? Onde as pessoas que moram perto de você usam palavrões para se dirigir ao outro, usam palavras de depreciação, um tom de voz muito alto, gritaria, difamação, palavrões, coisas, queridos, que confrontam a palavra de Deus e desgastam o casamento, ferem o coração dos membros da família. Outra coisa, erramos muito também na comunicação, porque muitas vezes nós confundimos o ato de ficar em silêncio quando deveríamos falar. Este é o momento que eu preciso explicar para os irmãos. Às vezes, queridos, nós ficamos em silêncio porque nós queremos ferir o outro, e isso é errado. Todas as vezes que você se cala na comunicação familiar para ferir o seu cônjuge, ou para desprezar os seus filhos, ou você que é filho, para desprezar os seus pais, esse silêncio é doentio e é pecaminoso. Mas há momentos nas nossas vidas que nós devemos, de fato, falar. Por isso, um dos erros mais comuns que nós cometemos na comunicação é ficar em silêncio quando nós deveríamos abrir a nossa boca, quando deveríamos exortar, corrigir. Hebreus capítulo 3, versículo 13, meus irmãos, a Bíblia diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Cuidado, queridos. Muitas vezes nós decidimos ficar em silêncio dentro de casa porque já estamos cansados de falar. Não é assim? Quantas vezes os pais chegam diante de uma situação familiar e dizem: eu não vou mais repreender os meus filhos, porque aliás eu já falei tanto, eu já insisti tanto e nada muda. Quantas vezes, queridos, os cônjuges desistem do diálogo, porque por mais que eles conversem, por mais que eles se comuniquem, as coisas sempre insistem em continuar do mesmo jeito, e isso faz com que muitas famílias fiquem em silêncio quando deveriam falar. O silêncio doentio, o silêncio egoísta, o silêncio da omissão, ele é pecaminoso, queridos, e ele traz sérias consequências dentro do lar. E eu insisto em perguntar para você: como está a sua comunicação dentro da família? O que você que nos ouve nesta noite pelas redes sociais tem feito para melhorar a sua comunicação dentro do lar? Estamos dispostos a refletir sobre esse assunto e colocarmos em prática a boa comunicação? A Bíblia diz, meus irmãos, em Salmo 19, versículo 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor meu, rocha minha e meu redentor. Queridos, que essa seja a nossa oração nesta noite. Que você saia daqui, deste culto, deste encontro desejoso a realmente melhorar a comunicação dentro do seu lar. Por isso eu quero compartilhar com você, para concluirmos essa meditação, algumas atitudes para que você tenha uma boa comunicação dentro da família. Quero convidar você agora para olhar para este texto da palavra de Deus, 1 Samuel capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Nós vamos extrair, queridos, desta família da Bíblia algumas lições muito importantes sobre comunicação. Diz assim a palavra de Deus: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim,
cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. E Penina tinha filhos, e Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava uma porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que ela subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela por orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Queridos, que história fantástica! É claro, precisamos aqui fazer pelo menos uma ressalva ao lermos esse texto da palavra de Deus. Você percebe que Eucana, ele é casado com 2 mulheres, Ana e Penina, algo que era comum à cultura da época. Embora a poligamia, queridos, seja algo condenável na palavra de Deus, Deus, quando institui o casamento, em Gênesis capítulo 2, versículo 4, ele diz: Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. O projeto de Deus para o casamento é monogâmico, um homem e uma mulher vivendo juntos. Mas por conta do paganismo e da cultura da época, era permitido, dentro de muitos povos e civilizações, o casamento por mais de uma mulher. Veja o conflito de Ana com a sua família na área da comunicação. Nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, queridos,
e podemos extrair algumas lições de como termos uma boa comunicação dentro da família. Primeiro, esteja pronto para ouvir corretamente. Se você quer ter uma boa comunicação dentro do seu lar, antes de você falar, você precisa aprender a ouvir. Treine os seus ouvidos para ouvir com atenção aquilo que está sendo dito pelos membros da sua casa. Veja, queridos, a grande falha na comunicação de Eli, o sumo sacerdote, com Ana, e também de Eucana, o seu esposo. Em primeiro lugar, nós vemos no versículo 8: então Eucana, ao seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Meus irmãos, Eucana não estava com capacidade de ouvir o coração da sua mulher. A sua mulher estava clamando a Deus, triste, angustiada, porque ela queria filhos. E isso, naquela cultura, irmãos, era algo essencial e importantíssimo na vida de uma mulher. Ana queria dar uma descendência para o seu esposo, por isso ela pede a Deus um filho varão. E Eucana demonstra uma insensibilidade, uma incapacidade de ouvir o coração da sua esposa. Ele diz: Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? A questão não é essa. A questão não é você, Eucana. A sua presença, a sua figura não pode suprir a necessidade e a angústia da sua mulher. De um outro lado, queridos, nós vemos também a falha de comunicação na vida do sacerdote Eli. Ele olha para Ana, e Ana está chorosa no templo, clamando por Deus, e Eli confunde Ana com uma mulher embriagada. Os seus ouvidos não estavam abertos, não estavam treinados para ouvir corretamente. Sabe, queridos, um grande problema da comunicação dentro da família é exatamente este. Muitas vezes nós estamos muito preparados para falar, para opinar, para criticar o outro, mas poucas vezes nós estamos prontos para ouvir corretamente. Ouvirmos com atenção, ouvirmos com eficiência, não apenas aquilo que o outro tem falado com as suas palavras, mas aquilo que o coração tem expressado, aquilo que o olhar tem expressado, aquilo que o semblante das pessoas que vivem conosco dentro da mesma casa está dizendo. Ei, pai, esteja atento ao comportamento dos seus filhos. Filhos muito calados, filhos que ficam reclusos dentro dos seus quartos e não querem sair por nada. São sintomas de situações mal resolvidas, de problemas que precisam ser conversados. Cuidado, queridos. Quantas vezes passa despercebido a nós o sentimento, o coração daqueles que residem conosco dentro do mesmo lar. Acontece conosco, meus irmãos, aquilo que aconteceu com Eucana e com o sacerdote Eli. Interpretamos uma situação de uma forma equivocada, porque não temos sensibilidade de ouvir, de perceber o que o outro está dizendo. Você tem sensibilidade para perceber, para ouvir o que os membros da sua família estão dizendo? Você sabe pegar as coisas no ar? Ou você é do tipo precipitado, que não tem paciência de ouvir, de avaliar, de passar tempo observando um ao outro? A palavra de Deus, meus irmãos, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. A palavra de Deus não está falando dos ouvidos físicos. A palavra de Deus está falando dos ouvidos espirituais, emocionais.
Quantas pessoas, queridos, têm capacidade de ouvir a voz, de ouvir o som das palavras, mas não discernem os sentimentos? Quer ter uma comunicação boa dentro da sua família? Primeiro, esteja pronto para ouvir corretamente. Segundo, pense antes de falar. Se você quer ter uma boa comunicação dentro da sua casa, é imprescindível você raciocinar antes de pronunciar qualquer tipo de palavra. A Bíblia diz, queridos, em Provérbios, capítulo 29, versículo 20: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Ou seja, se há alguém que é muito precipitado em falar, que não pensa, que não pondera, que não avalia as suas palavras, a Bíblia diz que há mais esperança para um homem insensato do que para esse tipo de gente. E há pessoas que dizem: não, pastor, eu falo mesmo, mexeu comigo, levou. Cuidado, querido. Use o seu cérebro, raciocine. Antes de você falar, é preciso que você pondere se é o momento, se é a palavra, se a ocasião é oportuna, se o tom de voz que você vai usar de fato deve ser o tom necessário. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 9, meus irmãos, que todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar. Você tem sido uma pessoa pronta para ouvir e tardio para falar? Talvez seja por isso, meus irmãos, que Deus nos fez assim: duas orelhas e uma boca. Nossa condição física já demonstra que nós precisamos ouvir mais, com atenção, com esmero, para que possamos falar corretamente. Você quer ter uma comunicação bem-sucedida dentro do seu lar? Pense antes de falar. Ore, querido, como o salmista, no Salmo 141, versículo 3, ele diz: põe, Senhor, um guarda na minha boca e vigia os meus lábios. Vigia os meus lábios. Cuidado, querido. Palavra sem ser pensada, ela pode trazer uma grande tragédia, uma grande divisão para dentro do lar. Outra coisa, se você quer ter uma boa comunicação dentro da família, aprenda a usar o silêncio na comunicação. Isto mesmo, queridos. O silêncio, ele é uma arma poderosa na comunicação. Eucana poderia ter ficado em silêncio se ele não tinha que falar à sua esposa. Eli, o sacerdote, poderia ter avaliado mais a situação para depois tecer o seu comentário ou fazer a sua avaliação sobre a situação de Ana. Muitas vezes nós cometemos o mesmo erro. Falamos, queridos, quando deveríamos ficar de boca fechada. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 17, versículo 28: até um tolo pode passar por sábio e inteligente, se ficar calado. Meus irmãos, o silêncio também é uma ferramenta muito importante na área da comunicação. Como eu disse, ele pode ser usado tanto para o bem, como também para o mal. Há horas que você precisa sim ficar calado, mas há horas que você precisa falar. E só alguém que usa o seu cérebro, que raciocina, que pensa, e só alguém que ouve corretamente, e só alguém que está tomado pelo Espírito de Deus pode usar a comunicação como uma forma eficiente. Aliás, usar o silêncio como uma forma eficiente na comunicação. Eclesiastes capítulo 3, meus irmãos, versículo 1, a Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus debaixo do céu para todas as coisas. No versículo 7, o sábio diz assim: há um tempo de falar
e um tempo de ficar calado. Meus irmãos, quantas vezes nós dificultamos a relação familiar simplesmente porque não sabemos usar o silêncio como uma ferramenta de comunicação? Quantas vezes nós destruímos a nossa casa? Quantas vezes nós geramos um desgaste no nosso casamento? Porque queremos falar o tempo todo, e estar sempre com a razão. E isso prejudica, destrói a unidade dentro do lar. Último lugar, você deseja ter uma boa comunicação dentro da família? Cuidado com o espírito de competição. Cuidado com o espírito de guerra dentro da família. Olhe para o que diz a palavra de Deus. No versículo 6 do texto que lemos, a Bíblia diz que a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Meus irmãos, como era a comunicação de Penina com Ana? Era uma comunicação de alfinetes, de guerra, de perseguição. A Bíblia diz que a finalidade de Penina era irritar, tirar a paciência de Ana. Quantas vezes, queridos, nós agimos da mesma forma dentro do lar? Não é verdade? Quantas vezes nós lutamos uma verdadeira queda de braço com o nosso cônjuge? Parece que dentro de alguns lares o que impera é o desejo de combate. Um quer vencer o outro num argumento, um quer provar que está correto e o outro está errado. Parece mais dois advogados, um de acusação, um de defesa. Eu pergunto para você, quem ganha com isso, queridos? Quem ganha com uma família que vive medindo forças, disputando quem é que está com a razão? Quem ganha, queridos, com uma família que vive se degladiando, que vive tentando mostrar quem tem mais inteligência, quem tem mais capacidade de argumentar, que vive tentando mostrar quem está errado, quem está certo? Quem ganha com isso, queridos, é só o diabo, é só o inimigo das nossas almas. Porque toda vez que alguém perde dentro do casamento, ambos perdem, a família perde. Não se engane, querido, você que às vezes tem essa pretensão de ganhar do seu cônjuge no debate, no diálogo, você está perdendo. Às vezes você está ganhando na razão, mas está perdendo afeto, está perdendo unidade, está perdendo amor, está perdendo a capacidade de ser um instrumento de bênção na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos. Como é doloroso, queridos, ver tantas famílias que vivem um espírito de competição dentro do lar. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for de boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A nossa palavra, querido, ela sempre tem que ser um instrumento de edificação na vida do outro. Ou seja, todas as vezes que nós vamos nos comunicar, este é o princípio. A comunicação, querido, ela deve construir algo de positivo na vida daquele ao qual nós nos comunicamos. Essa comunicação destrutiva, essa comunicação que quer ridicularizar, essa comunicação que quer colocar o outro no canto, essa comunicação que quer silenciar o cônjuge, os filhos, ela não é bíblica, e ela não coopera para a unidade, para a alegria dentro do lar. Eu quero deixar algumas perguntas para você refletir. Como está a comunicação dentro da sua família? Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, que nota você daria para o quesito comunicação dentro do seu lar? Outra pergunta: se todas as pessoas da sua família se comunicassem com você, como seria a sua casa? Se todo mundo
dialogasse como você, como seria a harmonia dentro do seu lar? Será que este não seria um valor a ser resgatado dentro de muitas famílias, de muitos lares que nos ouvem nesta noite? A minha oração, querido, é que você que está neste culto, você, meu querido, que nos acompanha pelas redes sociais, possa pensar sobre esta realidade nesta noite. Pensar como você tem usado a comunicação dentro do seu lar. E eu concluo citando o texto da palavra de Deus, que está em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da palavra. Você pode ser um instrumento de vida dentro do seu lar. Você pode ser um instrumento de edificação para a sua família. Mas você pode também, da mesma forma, ser um instrumento de destruição, de distanciamento, de abandono, de briga, de tragédia dentro do seu lar. Qual é a sua resposta para essas perguntas nesta noite? A minha oração, querido, é que você saia deste culto realmente desejoso a crescer na área da comunicação. Amém, queridos? Que possamos, como maridos, como líderes dentro do nosso lar, sentar com a nossa família, conversarmos com a nossa esposa, com os nossos filhos, identificar aonde é que nós estamos errando, estarmos com o nosso coração aberto para recebermos críticas, para recebermos avaliações da esposa, dos filhos, com a intenção e com a finalidade de crescermos na comunicação dentro do lar. Não se engane, querido. A comunicação é algo imprescindível dentro da família. Os especialistas e terapeutas familiares dizem que uma das evidências de todos os casais que chegam ao divórcio é, antes de assinarem o divórcio, passarem por um período de silêncio, de falta de comunicação. Cuidado. Talvez a falta de comunicação ou a comunicação ruim pode ser um alerta, um sinal vermelho dentro da sua família. É Deus dizendo para você que algo precisa ser mudado urgentemente, para que o inimigo não destrua o seu lar, para que o inimigo não tenha poder sobre a sua casa, sobre o seu casamento e sobre a vida dos seus filhos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Que você possa sair deste culto realmente disposto a colocar em prática esses princípios tão importantes da palavra de Deus. Convido você a se colocar de pé. E nós vamos juntos adorarmos o nosso Deus com mais uma canção. E eu quero convidar você a fazer desta canção a sua oração nesta noite. A oração pela sua família, pela sua casa. E nós vamos juntos encerrar este culto, adorando o nosso Deus e louvando a Ele pela nossa família. E depois eu quero orar por você, consagrando a tua casa, consagrando a tua família nas mãos do Senhor. Senhor, abençoa a minha família, vencer com o muro ao redor, de noite.
Pai, que em nome de Jesus, o Senhor estenda a tua mão de graça e a tua mão de poder sobre cada vida e sobre cada família aqui representada. Abençoa também, ó Deus, as famílias e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Estende, ó Deus, a tua mão de graça, a tua mão de poder sobre cada lar, e abençoa, ó Deus, a vida desses teus filhos, trazendo a alegria, trazendo a harmonia, trazendo, ó Deus, a unidade e o amor dentro dos nossos lares. Ah, Pai, ajuda-nos no exercício da nossa comunicação. Pai, que o Senhor possa operar no coração de cada membro das famílias que estão aqui representadas. Que o Senhor possa operar, ó Deus, na vida dos cônjuges, dos filhos. E agora que a nossa comunicação, ó Deus, seja uma comunicação realmente eficiente, dirigida pelos princípios da Tua Palavra. Ah, Deus, ensina-nos a nos comunicar como convém. Ensina-nos, ó Deus, a sermos sábios e a usarmos realmente as palavras como instrumento de vida e não como instrumento de morte. Ajuda-nos, Pai, a usarmos as nossas palavras com sabedoria e com discernimento espiritual, porque a Tua Palavra diz que a vida e a morte estão no poder das nossas palavras. Ah, Deus, tenha misericórdia de nós. Supre-nos, ó Deus, nas nossas limitações. Corrige, ó Deus, pelo Teu Espírito, os nossos defeitos e as nossas falhas no que diz respeito à nossa comunicação. Abençoa, Pai, cada família que está aqui. Abençoa, Deus, cada casamento, o relacionamento dos pais com os filhos e também dos filhos para com seus pais. Abençoa, Deus, todas as famílias do nosso Brasil. Abençoa, Pai, a nossa nação. Abençoa, Deus, as nossas autoridades, os nossos governantes. Nesse tempo, Pai, de dificuldade e de lutas que nós estamos vivendo, que o Senhor abençoe, Pai, o nosso povo e que o Senhor nos guarde de todo o mal. Que haja, Pai, um espírito de unidade sobre a nossa terra. O Espírito, Pai, de unidade sobre os nossos governantes, e que esta situação, que este caos possa, ó Deus, muito em breve passar, e que dias de bonança possam vir sobre a Tua igreja e sobre a vida de todo o Teu povo. Guarda, ó Deus, todas as nações, guarda, ó Deus, todos os povos, países que estão enfrentando esta pandemia. Que o Senhor, ó Deus, pela Tua misericórdia, conforte os corações que estão feridos, conforte, ó Deus, os corações daquelas famílias que estão passando por perdas. Ah, Deus, opera com graça e com poder, trazendo cura àqueles que estão no leito dos hospitais. Estende, Pai, a Tua mão de graça e protege a vida daqueles que estão na linha de frente, combatendo esta enfermidade dentro dos hospitais e dos grandes centros de saúde. Protege, ó Deus, os enfermeiros, os médicos, todos aqueles, ó Deus, que estão trabalhando dia após dia para que vidas possam ser salvas. Assim, ó Deus, nós oramos para que venha um tempo de bonança, um tempo de paz, um tempo, ó Deus, de prosperidade sobre a nossa nação. Guarda-nos, ó Deus, protege a Tua igreja e dá-nos, Pai, realmente uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de alegria e de muitas vitórias na Tua presença. É o que nós te pedimos, ó Deus, te louvando e te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe você. Tá bom? Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe grandemente a sua casa. Eu quero convidar os irmãos a se assentarem neste momento. E assim,
oração silenciosa, nós estamos encerrando o culto desta noite. Que você possa realmente desfrutar de uma semana muito abençoada. Que a graça, que a proteção, que o amor do nosso Deus continue sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do nosso Senhor Jesus.